Vamos então resolver o exercício número 5 do conjunto de exercícios que vou aplicar relativo a tratamento de dados. O exercício 5 está localizado aqui nesta zona, portanto, cujo enunciado é o seguinte: a professora da Marta pretendia conhecer o número de pessoas que moram com cada um dos seus alunos. Recolheu os dados e registou-os numa folha de papel. Depois temos aqui várias questões que vamos então analisar sequencialmente. A primeira questão é a seguinte: indica a variável estudada pela professora da Marta e classifica. Portanto, neste caso, a variável ou característica que a professora da Marta utilizou foi o número de elementos do agregado familiar menos 1. Isto porquê? Porque o que ela pretende é saber o número de pessoas que vive com cada aluno. Ora bem, o agregado familiar do aluno é constituído por ele e por todas as outras pessoas que vivem com ele. Neste caso, a professora pretende saber quantas pessoas é que vivem com o aluno. Portanto, será o número de elementos do agregado familiar menos 1. Portanto, é uma medida que é efetuada numa escala quantitativa, número de pessoas, portanto, neste caso, por exemplo, 4 pessoas, é um agregado com 4 pessoas, apresentando valores numéricos inteiros que fazem sentido. Por exemplo, 3 pessoas, 3, 4, 5 por aí fora. Portanto, é uma variável quantitativa, portanto, não pode ser medida, mas pode ser contada, discreta porque assume valores inteiros. A segunda questão é o seguinte: quantos alunos tem a professora da Marta? Ora bem, temos aqui o rascunho de anotação dos dados recolhidos. Portanto, a professora da Marta recolheu dados relativos ao total do respectivo agregado familiar menos 1 de cada um dos seus alunos. E assim, cada um destes dados corresponde a um aluno, pelo que a quantidade de dados recolhidos é igual ao número total de alunos, não é? Da professora. Portanto, em vez de estarmos a contar isto, temos recorrer à seguinte metodologia. Nós temos 3 linhas vezes 11 colunas, não é assim? Portanto, temos 3 vezes 11, temos 33 alunos. Esta metodologia pode ser utilizada sempre que nós temos o número de linhas completa e o número de colunas completa e iguais. Se não fosse, teríamos que deduzir um determinado valor. Por exemplo, imaginemos que não tínhamos estes 4 valores aqui. Portanto, seriam todos menos este 4. Poderíamos fazer 3 vezes 11 e depois deduzir 4. 33 menos 4 dava 29, certo? Portanto, neste caso são 33 alunos. Terceira questão: elabora uma tabela de frequências absolutas e relativas. Portanto, no fundo, a frequência absoluta é o número de vezes em que o dado aparece na recolha de informação, isto é, o número de pessoas que no seu agregado familiar é menos 1 é igual a 3. Quantas vezes é que aparece? Aparece 12, cá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Cá está, 12 vezes. Assim como os de 4 aparece 10, 5, 7, 6, 3, 7, 1. Portanto, estas são as frequências absolutas. O total da soma das frequências absolutas vai corresponder ao número total de dados, não é? A frequência relativa para cada classe, neste caso temos 1, 2, 3, 4, 5 classes, é igual ao quociente entre a frequência absoluta e o número total de dados. Neste caso, 12 sobre 33. O somatório das frequências relativas, como nós sabemos, é igual a 1, não é? Se for em termos de decimais. Se for em termos percentuais, é igual a 100%. A linha 4 constrói um gráfico de barras com os dados recolhidos. Portanto, com base nas frequências absolutas, nós elaboramos este gráfico. Temos no eixo das abscissas temos o número de pessoas. Isto é, neste caso, o número de agregados familiar menos 1, 3, 4, 5, 6, 7. E depois, para cada uma destas classes ou intervalos, nós vamos ter o total. Portanto, para 3 estão 12 alunos, para 4 estão 10, para 5 estão 7, para 6 estão 3 e para 7 está 1. Portanto, é decrescente. Vamos à pergunta seguinte. Determina a amplitude deste conjunto de dados. Portanto, é preciso recordar que é amplitude de um conjunto de dados e qual é portanto, que é a diferença entre o máximo e o mínimo verificado para a variável. Portanto, no nosso caso, o que é que nós temos? Qual é o valor máximo que se verifica para a característica que nós estamos a analisar? Qual é a característica? O número de agregados menos 1, não é? O número de pessoas referentes ao número de agregados menos uma pessoa, que é o aluno. Qual é o valor máximo que se verifica? É 7 pessoas, certo? 7 pessoas. Portanto, o agregado neste caso seria 7 mais 1 seria 8. Qual é o valor mínimo que se verifica para a característica? Isto é, agregado menos 1. É 3 pessoas. Ou seja, o agregado neste caso seria 3 mais uma pessoa, seria 4.
Portanto, a amplitude será 7 pessoas menos 3 será 4. A amplitude será 4. Qual é a média arredondada às unidades do número de pessoas que moram com cada aluno? Portanto, no fundo, o número de pessoas que moram com cada aluno, nós vamos calcular o produto entre o número do agregado familiar menos 1 vezes a frequência absoluta e dividimos pelo total. Será 3 vezes 12, mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 7, mais 6 vezes 3, mais 7 vezes 1. Isto tudo a dividir por 33 alunos. Portanto, vamos ter a média do número de pessoas que moram com cada aluno. Não é assim? Portanto, nós temos que... Porque é que nós entramos com o produto vezes a frequência absoluta? Para ter em conta o peso de cada uma destas parcelas, não é? O agregado familiar menos 1 aparece 12 vezes, enquanto, por exemplo, o agregado familiar menos 1 igual a 5 já aparece 7. Por isso é que nós entramos com 3 vezes 12, 4 vezes 10, 5 vezes 7, 6 vezes 3 e 7 vezes 1 para entrar com os respectivos pesos e, portanto, ter em conta a frequência relativa de cada uma das classes, não é assim? Portanto, neste caso teremos 136 dividido por 33, dá 4,1212, arredondado às unidades, que é o que nos é pedido. 1 é menor que 5, portanto fica igual a 4. Portanto, os alunos da professora da Marta moram em média com 4 pessoas, ou seja, o agregado familiar dos alunos é em média de 5, ou seja, 4 mais 1, não é assim? Vamos à pergunta seguinte, 5.7. Quantos alunos moram com 5 pessoas ou mais? Portanto, o número de alunos com agregado familiar menos 1 maior ou igual a 5 pessoas vai ser esta classe, a classe 5, a classe 6 e a classe 7. Ou seja, será 7 mais 3 mais 1, será 7 e 3, 10 e 1, 11 alunos. Não é assim? É o que nós verificamos aqui. 7 e 3, 10 e 1, 11. Portanto, dos alunos da professora da Marta, 11 deles moram com 5 ou mais pessoas. Não é assim? Isto é, 11 dos agregados, portanto, 11 dos agregados, portanto, referente aos 11 alunos, 11 dos agregados familiares dos alunos têm 6 pessoas ou mais. Não é? Porquê é que tem 6 pessoas? Porque nós aqui estamos a considerar o agregado familiar menos 1. Portanto, aqui se o agregado familiar menos 1 é igual a 5, o agregado será 6. Aqui, em vez de 6, será 7 e aqui será 8. Portanto, 11 dos agregados, né, 7 e 3, 10 e 1, 11, dos familiares dos alunos têm 6 ou mais pessoas. Vamos à pergunta seguinte. Qual é a percentagem arredondada às unidades de alunos que moram com apenas 3 pessoas? Portanto, o número de alunos que moram com apenas 3 pessoas são 12 situações. Portanto, a percentagem de alunos com agregado familiar menos 1 igual a 3 pessoas, não esqueçamos que isto é agregado familiar menos uma pessoa, é 12, que é a frequência absoluta, da classe, 12 sobre o total, 33, vezes 100, ou seja, dá 0.36, 364 vezes 100, e arredondado às unidades dá aproximadamente 36%. Portanto, 36% dos alunos da professora Marta moram com 3 pessoas, isto é, 36% dos agregados familiares dos alunos têm 4 pessoas, que é 3 mais 1.